Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 9, nos Salmos, parte 2. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando a Tua face, buscando a promessa de Jesus, que é o Espírito Santo sendo derramado sobre mim e os meus irmãos. Vem habitar em nós, Santo Espírito. Dá-nos iluminação celestial para entender a Tua palavra, ó Deus. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos Salmos, parte 2. O verso áureo está em Salmos 67, versos 3 e 4. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Na semana passada, selecionamos salmos que enfatizam o povo de Deus no tempo do fim, enquanto se preparam para a vinda de Jesus. Nesta semana, os 4 salmos selecionados chamarão a nossa atenção para o próprio Deus. O primeiro salmo nos apresentará Deus como nosso refúgio, que nos conforta e tranquiliza, aproximando-se de nós como aquele que trará socorro em tempo de tribulações. O segundo salmo aquecerá o nosso coração, levando-nos a nos regozijar, porque Deus, nosso Rei, é o Rei de toda a terra. E o terceiro salmo fortalecerá essas emoções, transformando-as em gratidão, pois Deus finalmente respondeu ao nosso clamor. Deus não é mais apenas o Deus a quem dirigimos nossas súplicas, pedindo libertação, nem simplesmente o Deus a quem expressamos nossas frustrações por causa da injustiça presente em lugar do juízo. Em última análise, Deus é o juiz que trará justiça ao mundo e restaurará a ordem correta. O quarto salmo fala sobre o cumprimento das bênçãos sacerdotais, mostrando que Deus, cheio de bênçãos misericordiosas, está presente entre o seu povo. Deus é o único ser que merece o nosso louvor e adoração. 24 horas no dia. No céu, Deus está sendo louvado o tempo todo. 4 seres viventes cercam o trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meu querido irmão, se Deus habita entre os louvores dos seres celestiais, Ele também quer habitar entre os louvores dos seus filhos aqui na terra. Louvemos ao Senhor. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Aleluia! Na parte de domingo, socorro bem presente nas tribulações. É isso que Deus é. Socorro bem presente na hora da angústia. Quando você está em desespero, quando você está em perigo, você clama a Deus. E a distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Uma curta oração que na hora do desespero, da angústia, se resume a esta única frase: Jesus, ajuda-me. Senhor, liberta-me. Esta única e curta frase é a distância entre você e Deus, porque Deus está justo aí do seu lado para estender a mão. Assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, que estava se afogando, Pedro não tinha tempo para orações longas e ele clamou: Senhor, me ajuda! E Jesus estendeu a sua mão e levantou Pedro. Meu querido irmão, socorro bem presente nas tribulações. É isso que Deus é na sua vida. Nosso Deus é vivo, nosso Deus é real, nosso Deus é presente. Aleluia! Por isso, abra sua Bíblia no Salmo 46. Este é um dos lindos salmos da palavra de Deus. Leia comigo, verso 1 em diante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é refúgio na hora da tentação. É para Jesus que você corre. É sob a proteção de Jesus que você se abriga. Queridos, quando tentados por Satanás, não deveremos enfrentar Satanás. Deveremos correr para Jesus Cristo, correr para o refúgio.
Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. O amor de Deus em nosso coração expulsa o medo. Não temeremos nada. E o verso 3 diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que exista guerra, ainda que existam sequestros, ainda que existam doenças e pandemias, nós nada temeremos, porque o Senhor Jesus Cristo cuida de nós. Ele não só morreu por você, ele ressuscitou, subiu ao céu e ele tem os olhos voltados para você. Você é a menina dos olhos de Deus. Não tema, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não tema. E o verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe sim o rio da água da vida, conforme diz ali em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, verso 1, mostra exatamente o que Salmos 46 está falando. Há um rio cristalino na cidade de Deus. E aqui no capítulo 22 de Apocalipse, verso 1, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nas margens deste rio da água da vida está a árvore da vida. E é desta árvore que você vai comer o fruto da vida, mostrando que a vida eterna vem de Deus. Meu querido irmão, este rio da água da vida apareceu aqui no Salmo 46 como uma profecia que vai se cumprir na nova terra, no novo céu. Salmos 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A cidade de Deus qual é? Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Esta é a cidade de Deus, esse é o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens, a Nova Jerusalém. E aqui diz no Salmo 46, verso 4, que existe ali um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é o santuário das moradas do Altíssimo. Veja como a Bíblia se completa. Aqui está falando da Nova Jerusalém, está falando do rio da água da vida e está falando do santuário de Deus. E lá em Apocalipse 21, verso 3, diz que a Nova Jerusalém é o santuário de Deus, e no capítulo 22 de Apocalipse fala que do trono de Deus sai um rio chamado o rio da água da vida. Meu querido irmão, tudo se completa, tudo se explica através da palavra de Deus. E agora Salmos 46, verso 5. Deus está no meio dela. Deus habita na Nova Jerusalém. É ali que está o trono de Deus. É o santuário celestial. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Deus destruirá os ímpios quando eles cercarem a Nova Jerusalém que desceu do céu, lá no final dos 1000 anos, conforme está em Apocalipse capítulo 20. Ali diz que quando a cidade santa descer do céu, ela será cercada pelos ímpios que ressuscitaram no final dos 1000 anos, liderados por Satanás, vão cercar a cidade amada, mas vai descer fogo do céu e vai consumi-los, destruí-los. Vai se cumprir esta profecia do Salmo 46, verso 9. Ele faz cessar as guerras, não vai ter mais guerra, porque Satanás vai ser queimado com os ímpios. Até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, tudo será queimado, a terra será purificada. E então Deus cria uma nova terra, cuja capital veio do céu, a Nova Jerusalém. Você pode confiar neste Deus, meu querido irmão, descansar neste abrigo, neste refúgio que é nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 46, verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se. A vida é feita de correrias, mas Deus pode ser encontrado
Ele se dá a conhecer no silêncio. Aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que lindo salmo é este Salmo 46. O Salmo 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus. A carta aos Hebreus destaca que Jesus é melhor do que os sumos sacerdotes terrenos. Por quê? Os sacerdotes do santuário da terra eram da família de Arão, da tribo de Levi, mas o sacerdote no santuário celestial é da tribo de Judá, eleito conforme nossos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. O sacrifício de Jesus é melhor do que todos os sacrifícios dos animais, e o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiram na terra. No entanto, esse salmo adota uma abordagem diferente. O autor não mencionou coisas boas e as contrastou com coisas melhores, como faz a carta aos Hebreus. Ele contrastou um mundo em rebelião e as terríveis consequências que isso trouxe com a promessa das coisas melhores que Deus planejou para nós. Esse salmo está cheio de esperança e promessa. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Se acalme e deixe Deus ser Deus. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Portanto, valorize a hora tranquila da oração, ajoelhado na presença de Deus, deixando Deus se revelar a você. Descansar na certeza de que um dia tudo que é pecaminoso vai acabar e Deus será exaltado na terra, será exaltado no céu. Observe também o que diz o Salmo, quando fala: portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Salmo 46, verso 2. Nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. Aleluia! Já se passaram 6.000 anos de pecado, desde que Adão e Eva pecaram. 4.000 anos do pecado de Adão até Cristo. E 2025 depois de Cristo, ou seja, está na hora de Jesus Cristo voltar. Nós estamos cerca de 6.000 anos de pecado nesta terra. Queridos, nosso mundo com todos os seus males não vai durar para sempre. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Mesmo que as coisas estejam ruins no mundo, e elas vão piorar ainda, porque quando for aprovada a lei dominical, vai começar a angústia. E a angústia vai aumentando, tornando-se angústia qual nunca houve. As coisas vão piorar, mas cada profecia que se cumpre, quando nós estivermos vivendo o período pós-decreto dominical de perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus, nós vamos estar sendo perseguidos pelo leão que é Satanás, mas estaremos protegidos pelo leão da tribo de Judá. Alegre-se, porque Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Na parte de segunda-feira, esperança em meio à turbulência, em meio à confusão, ao caos que está o mundo hoje, um caos. Em meio a tudo isso você tem esperança. Existe uma luz brilhando no fundo do túnel e esta luz chama-se a segunda vinda de Jesus. O livro dos Salmos frequentemente usa linguagem simbólica, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razões para acreditar que a linguagem seja meramente simbólica. O Salmo 46 nos lembra de que a terra física será profundamente afetada pelo retorno de Cristo. Não apenas os mares e os montes serão afetados. O clímax da história significará o colapso dos reinos do mundo. O mundo será destruído quando a pedra atingir os pés da estátua, destruindo os 10 reinos modernos representados pelos 10 dedos da estátua de Daniel 2:44. Meu querido irmão, será a destruição de todos os reinos da terra. Para quê? Para implantar aqui o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Finalmente, esses poderes terrestres de todo o mal e sofrimento que trouxeram chegarão ao fim e Jesus Cristo reinará aqui
como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 4. Veja a descrição que Jeremias faz de como vai ficar a terra durante o período da desolação, quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja para o céu. Vamos viver ali 1000 anos, conforme diz Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Reinarão com Jesus Cristo 1000 anos ali no céu. Só no final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém vai descer do céu com todos os salvos. Mas durante os 1000 anos, a terra fica desolada. O povo de Deus no céu, os ímpios mortos e Satanás com seus demônios presos neste planeta que será um abismo, que estará em trevas. Por isso, Jeremias capítulo 4, versos 23 a 26, descreve o estado da terra durante os 1000 anos. Não tem como aplicar esse texto de Jeremias 4, 23 em diante a qualquer outra situação na terra, porque isto aqui nunca aconteceu. É uma profecia que vai se cumprir ainda durante os 1000 anos. E os 1000 anos começam com a segunda vinda de Jesus. E eles terminam com a terceira vinda de Jesus. Como terceira vinda de Jesus? No final dos 1000 anos, Apocalipse 21 diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu. Então, esta é a terceira vinda de Jesus com a cidade santa, com o povo de Deus dentro dela. Aleluia! Leia, portanto, Jeremias 4, 23 em diante. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Isso nunca aconteceu, mas vai acontecer durante os 1000 anos. Os céus não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Isto nunca aconteceu, mas vai acontecer. Quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, começam os 1000 anos da prisão de Satanás, e a terra se tornará um abismo, trevas, como era a terra antes do primeiro dia da semana da criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, que no princípio, antes de Deus dizer haja luz, antes a terra era um abismo. Gênesis 1, 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. A terra volta a ser um abismo, porque não haverá luz do sol, nem aves, nem animais, nem seres humanos. A terra estará desolada, exatamente como Jeremias 4, 25. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. O planeta será o mesmo, mas ele será purificado pelo fogo. E quando no final dos 1000 anos a Nova Jerusalém descer, não haverá mais trevas, porque a Nova Jerusalém desce do céu espancando as trevas. Ali está o trono de Deus, o Pai, e o trono do Cordeiro. Existe glória, existe luz. Os ímpios serão ressuscitados no final dos 1000 anos e vão cercar a cidade santa. Mas Apocalipse 20, verso 9 e 10 diz assim: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Este é o fim de Satanás, dos demônios e dos ímpios. E então surge a nova terra, cuja capital é a Nova Jerusalém, que está lindamente descrita no capítulo 21 de Apocalipse e no capítulo 22. A profecia bíblica mostra o que acontecerá com o mundo. A visão de Daniel 7, os 4 animais de Daniel 7, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, representando os 4 impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ali mostra a visão, em Daniel 7, de um mar tempestuoso em meio ao qual surgem as nações do mundo. Os ventos e conflito e guerra sopram no mar dos povos, que representa a terra. Isso produz um reino após o outro, e nenhum deles é capaz de resolver os problemas reais que afligem a raça humana. Os líderes humanos em quem ousamos confiar
quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto qualquer um de nós. Nenhum dos reinos mostrados em Daniel, nem Babilônia, nem Medo-Pérsia, nem Grécia, nem Roma, nenhum destes reinos provou ser uma fortaleza para o povo de Deus, embora alguns fossem melhores do que os outros, mas a nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20. Paulo diz claramente que é do céu que nós esperamos a nossa cidadania, porque a nossa pátria está no céu. A cidade do Deus vivo virá do céu, prontinha. Filipenses 3:20. E bem acima do caos da terra, há um trono inabalável, descrito ali em Ezequiel capítulo 1, descreve o trono de Deus cercado por anjos, movido por rodas vivas. É linda a descrição do trono inabalável de Deus descrito ali em Ezequiel capítulo 1, verso 26. Jesus ensinou que o mundo chegará a uma desordem cada vez mais profunda conforme nos aproximamos do seu retorno. Mateus 24 fala das guerras, dos terremotos, das pestes, das mortes. A descrição apocalíptica que está em Mateus capítulo 24, meu querido irmão, mostra a situação da terra antes da volta de Jesus. Apesar disso, podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta, condição caótica, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá suas promessas. Não estamos aqui neste planeta caótico, abandonados, esquecidos. Não, nós somos cuidados por Deus. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Salmos 46, versos 6 e 7. Em curto prazo, as coisas vão piorar, mas Jesus Cristo será a solução para o caos mundial, porque Jesus Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Você e eu somos a igreja de Deus. Seremos arrebatados para estarmos na presença de Deus durante os 1000 anos de Apocalipse 20. E nos alegra a revelação da palavra profética que diz que no final destes 1000 anos nós vamos descer com Jesus na Nova Jerusalém. E esta Nova Jerusalém será o santuário de Deus na terra. A profecia de Daniel capítulo 7 não termina só falando do estado caótico e da destruição dos reinos da terra. O capítulo 7 termina falando de vitória do povo de Deus. Leia comigo Daniel capítulo 7, verso 26. Aqui diz que depois de um tempo, tempos, metade de um tempo, isto está no capítulo 7, verso 25, os 1260 anos de perseguição papal contra o povo de Deus está claramente revelado aqui em Daniel 7, 25. É a perseguição do chifre pequeno que mudou a lei de Deus, instituindo o domingo no lugar do sábado. Mas este poder profano vai ser julgado. Aqui diz o capítulo 7, verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. Quando? Depois que terminassem os 1260 anos, do verso 25, o juízo seria estabelecido. Os 1260 anos de Daniel 7, 25 começaram em 538 e duraram até 1798. E o juízo celestial foi estabelecido logo mais adiante, em 1844, conforme a profecia de Daniel 8,14. Por isso, Daniel 7, 26 diz que, terminando a perseguição papal de 1260 anos, o juízo seria estabelecido. Verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. E eles, ou seja, o povo de Deus, o juízo celestial, eles tirarão o seu domínio, o domínio do chifre pequeno. O papado vai ser derrubado, ele vai cair, para o destruir e para desfazê-lo até o fim. E o verso 27, e o reino, e o domínio, e a majestade. Veja a conclusão gloriosa do capítulo 7. O capítulo 7 termina em triunfo, em vitória para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e para os santos do Altíssimo. Capítulo 7, verso 27 de Daniel. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Você
comprado pelo sangue de Jesus, você compõe, faz parte do povo dos santos do Altíssimo. E por isso nós dizemos aleluia. O seu reino, ou seja, o reino de Jesus, será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu querido irmão, aqui termina a visão com um final glorioso para Jesus Cristo e o povo dos santos do Altíssimo. Aleluia. Na parte de terça-feira, debaixo dos seus pés. Abrindo então agora a Bíblia no Salmo 47. Vamos ler os versos 1 até o verso 4. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Um parêntese. Você pode ser contra a manifestação através de bater palmas. Existem pessoas que são inimigas de bater palmas. Outras concordam em bater palmas. Queridos, isso não é uma doutrina bíblica, mas alguns manifestam sua alegria e regozijo batendo palmas, outros acenando com a mão, outros ficam quietos. Mas ninguém deve acusar, recriminar a ninguém. O que a Bíblia está dizendo aqui, que a expressão de alegria de bater palmas está na Bíblia. Mas aqueles que não gostam não precisam aplaudir. Aqui diz em Salmos 47, verso 1, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Você pode louvar a Deus com a voz, você pode louvar a Deus com instrumentos, você pode louvar a Deus com palmas, você pode louvar a Deus da forma como você quiser, porque Deus aceita a expressão de louvor. Salmo 47, verso 2 diz, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Você e eu vamos reinar eternamente na nova terra, tendo Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós seremos súditos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança. A nossa herança é a nova terra, a glória de Jacó, a quem amou. Cantai louvores a Deus. O louvor que sai dos seus lábios é uma forma de louvar, de agradecer, de exaltar e mostrar o seu contentamento por essas promessas preciosas feitas por Deus. Por isso aqui recomenda, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem um povo de Deus, o Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Portanto, louvai ao Senhor. Em longo prazo, o futuro será brilhante. A curto prazo, o mundo está num caos, mas a longo prazo, existe um futuro brilhante. Porém, enquanto esse tempo não chega, lutamos com as consequências da escolha humana que cedeu o domínio do planeta a Lúcifer. Enquanto Jesus não voltar, o mundo jaz no maligno. Quando Satanás compareceu ao concílio celestial, lá no céu, conforme descrito ali em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, ele apareceu como representante do planeta Terra. Ele disse, quando Deus perguntou de onde vens, ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1, verso 7. Com isso, Satanás estava declarando que era o proprietário da terra. Ele não foi nunca o proprietário da terra. Ele sequestrou o planeta Terra do Criador, que é Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles passaram para Satanás a autoridade de governar a terra. Mas isto que foi feito pelo primeiro Adão foi desfeito pelo segundo Adão, Jesus Cristo, que morreu por você, que ressuscitou e subiu ao céu, e ele reivindica hoje o poder de governar a terra, porque nós, o povo de Deus na terra, fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, enquanto Jesus Cristo não voltar, o mundo ainda jaz no maligno. Na antiguidade, o pé era usado para indicar essa ideia de propriedade.
Deus instruiu Abraão: levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Gênesis 13, 17. Por isso, meu querido irmão, quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16 e 17, mostra que quando Jesus Cristo voltar agora, segunda vinda de Jesus, ele não vai pisar na terra. Por quê? Porque a terra ainda continuará com Satanás aqui preso. A terra se tornará um abismo, a prisão de Satanás por 1000 anos. Jesus só vai pisar na terra novamente no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu. Agora, na segunda vinda de Jesus, nós vamos encontrar Jesus nos ares. Jesus não pisando na terra, agora na segunda vinda, mostra que a terra ainda não se tornou propriedade de Jesus Cristo. Aqui será a prisão de Satanás por 1000 anos. Abra sua Bíblia na primeira carta de Tessalonicenses e vamos ler então o capítulo 4, o verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, falando da volta de Jesus, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os vivos não vão subir para o céu antes dos mortos. Primeiramente, os mortos serão ressuscitados, perfeitos, glorificados. E então vão se unir aos vivos que são transformados no abrir e fechar de olhos. Todos os vivos serão transformados, glorificados. E então os ressuscitados, mas os vivos transformados, seremos todos arrebatados para o céu. Conforme diz 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Juntamente com eles quem? Os ressuscitados do verso 16. Vamos ser arrebatados nas nuvens. E o finalzinho do verso 17 diz: a encontrar o Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. A encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. Portanto, na segunda vinda de Jesus, ele não pisa na terra. Quando você ouvir a notícia de que Jesus está andando na terra, lembre-se, é o falso Cristo. É Satanás personificando Cristo. Ele vai andar na terra. Mas Jesus Cristo, ele não vai andar na terra, não vai pisar na terra na sua segunda vinda. Somente no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, então Jesus Cristo vai pisar sobre o Monte das Oliveiras que vai se dividir. Por que ele vai pisar no final dos 1000 anos na terra? Aí ele está mostrando que a terra passa a ser dele, propriedade de Deus. Satanás será queimado e a terra será recriada no final dos 1000 anos. Abra sua Bíblia e leia comigo a profecia de Zacarias, capítulo 14, verso 3 em diante. Diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações no final dos 1000 anos, como no dia em que pelejou, no dia da batalha, e naquele dia, ou seja, no final dos 1000 anos, quando Jesus descer do céu com a nova Jerusalém. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O último lugar que Jesus pisou foi o Monte das Oliveiras. Foi dali do Monte das Oliveiras que ele subiu para o céu. Isso está claramente revelado ali em Atos capítulo 1, versos 9 até o verso 11. Foi dali que Jesus subiu para o céu. E a próxima vez que Jesus pisar na terra, será também sobre o Monte das Oliveiras. Isso no final dos 1000 anos. Portanto, ali estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. O Monte das Oliveiras vai ser dividido para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, ou seja, os ímpios vão fugir no final dos 1000 anos, porque Jesus Cristo colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que vai se tornar uma grande planície, um grande vale. O vale dos montes chegará até Azel,
e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Entre estes santos que virão com Jesus Cristo no final dos 1000 anos, está você, estou eu, nós estaremos ali. E aqui diz o verso 8, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Novamente, aqui está falando do rio da água viva, que procede do trono de Deus, conforme diz Apocalipse 22, verso 1. Aqui está dizendo que no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu e o Monte das Oliveiras se dividir, se tornar um grande vale, vai descer ali a nova Jerusalém e ali haverá o rio de águas vivas. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém, entenda como sendo a nova Jerusalém, águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Será rei dos reis, senhor dos senhores, no final dos 1000 anos. Por isso ele pisa, porque ele declara autoridade sobre o planeta, que um dia foi sequestrado por Satanás, mas que Jesus Cristo resgatou-nos, resgatou a família humana com o seu próprio sangue, e assim agora ele declara a sua autoridade, pisando sobre o Monte das Oliveiras e colocando ali, no grande vale, a nova Jerusalém. Toda a terra em redor se tornará em planície. E o verso 11, e habitarão nela e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Entenda, a nova Jerusalém habitará segura, porque não existirá mais o pecado. Os ímpios foram destruídos e queimados, se tornaram cinzas. Por isso Malaquias capítulo 4 descreve que a morte dos ímpios e de Satanás e dos demônios, ela é tão profunda, tão extensa, que eles se tornam cinzas. Não haverá mais lembrança de Satanás e do mal e do pecado. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. A palavra raiz aqui se refere a Satanás, a raiz do pecado, e os ramos se referem aos ímpios. Todos serão queimados, extintos. Verso 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, chamado aqui de o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas, e saltareis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E o verso 3 diz: pisareis os ímpios, Malaquias 4, 3, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia, no final dos 1000 anos, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido irmão, a terra é propriedade de Deus, porque Deus criou céus e terra. E embora estejamos passando por esses 6000 anos de pecado, em que o mundo jaz no maligno, Jesus Cristo reivindica a terra. Essa descrição você pode ler porque ela foi feita por Ellen White. Ela escreveu assim: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde, depois da sua ressurreição, subiu ao céu, e onde os anjos repetiram a promessa da sua volta. O profeta escreveu: virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Zacarias 14:5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Zacarias 14:4. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14:9. Ao descer do céu, em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na cidade santa, a nova Jerusalém. E você e eu estaremos lá. Diga amém. Deus seja louvado. Aleluia. Na parte de quarta-feira, vinho e sangue. Vamos ler agora o Salmo 75. A partir do verso 1. A ti, ó Deus,
Glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus é o juiz da terra, a um abate e a outro exalta. Verso 8, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Aqui no Salmo 75, verso 8, está falando do vinho que Deus dará a beber aos ímpios. Meu querido irmão, este vinho está presente ali na terceira mensagem angélica. Quando você abre a Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, você vê a partir do verso 9. Leia comigo. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Os ímpios beberão do vinho da ira de Deus sem mistura, mas não o povo de Deus. O povo de Deus é descrito no verso 12, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estes são os santos de Jesus Cristo dos últimos dias, o povo dos santos do Altíssimo, os que guardam os mandamentos de Deus, mandamentos odiados por Satanás, mandamentos anulados e desprezados por muitos pastores. Mas, queridos, o povo de Deus ama os mandamentos de Deus. A salvação é em Jesus Cristo, porque diz aqui, o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A fé em Jesus Cristo como Salvador é o que nos salva. E todos os salvos pela fé em Jesus Cristo tornam-se obedientes aos mandamentos de Deus. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural dos exércitos de Senaqueribe, uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios, conforme diz Apocalipse 20. Assim como o anjo do Senhor, numa noite, destruiu 185.000 soldados do exército de Senaqueribe, isto foi uma representação do que Deus fará em Apocalipse 20, quando a cidade santa descer do céu e os ímpios cercarem a cidade santa. Deus os destruirá, porque descerá fogo do céu e os consumirá. O povo de Deus estará dentro da cidade santa, com seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus. Apocalipse 20, versos 10 e 11. Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus. As pessoas vivem de forma egoísta, para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo ateu Friedrich Nietzsche, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-lo e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Será que essa filosofia de Nietzsche funcionou bem para o próprio Nietzsche? Não, não funcionou. Ele perdeu a sanidade mental, desmaiando em uma rua na Itália, após tentar impedir um homem de bater em um cavalo. Nietzsche passou os últimos 11 anos da sua vida internado numa instituição, num hospital psiquiátrico, um hospital de doenças mentais, antes da sua morte, no ano de 1900. Queridos, a filosofia de Nietzsche não funcionou nem para ele. Ele dizia que Deus morreu. Deus morreu para ele, porque você decide na sua mente crer em Deus, no Deus vivo, no Deus presente, no Deus que está perto de você, ou você decide na sua mente que Deus morreu e decide viver como servo de Satanás, cujo fim será a destruição eterna.
Os valores morais são atacados hoje, como sempre, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com o sexo masculino e feminino, práticas imorais, das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas hoje publicamente. O mundo vai de mal a pior, conforme diz segunda carta de Timóteo. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Timóteo, vamos ler o capítulo 3, versos 1 até o verso 5. Aqui Deus está descrevendo a situação do mundo agora no tempo do fim, nos nossos dias. Leia comigo. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Outra tradução diz, tempos difíceis. Realmente nós estamos vivendo em tempos difíceis. As guerras não cessam. A mortandade não acaba. A pandemia, a guerra, a peste, a fome, tudo mata, tudo diminui a população mundial. Mas, meu querido irmão, em meio a todo este caos, você tem esperança, porque Jesus em breve virá. Leia comigo agora 2 Timóteo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos, ou seja, pessoas que se amam, que gostam de si mesmas, que colocam o eu em primeiro lugar. Mas estes homens e mulheres egoístas, que só pensam em si mesmos, é um sinal do fim. É o cumprimento de uma profecia. E existem muitos na psicologia moderna que ensinam que você precisa aprender a se amar. Não, meu querido irmão, você não precisa aprender a se amar. Nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como é que nós devemos aprender a amar ao próximo? Amando o próximo do jeito que você se ama, porque você já nasce amando-se. Você e eu, seres humanos, pecadores, somos profundamente amantes de nós mesmos. Mas nós temos que colocar em primeiro lugar Deus e em segundo lugar o nosso próximo. E o nosso eu vem em terceiro lugar. Portanto, meu irmão, fuja deste ensinamento maligno de amar a si mesmo, porque este é um dos sinais do fim do mundo, porque haverá homens amantes de si mesmos, e avarentos, e presunçosos, e soberbos, e blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, pessoas insensíveis, irreconciliáveis, pessoas que brigam e nunca mais se reconciliam, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A bondade hoje está sendo considerada como fraqueza. A paciência, a mansidão são consideradas como fraqueza. Mas, meu querido irmão, Deus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus quer que você pratique a bondade, seja caridoso. E aqui diz o verso 4 que um dos sinais do fim são os traidores. Hoje existe muita traição entre irmãos, entre amigos, obstinados, orgulhosos, nariz empinado, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Amam mais as coisas do mundo do que a Deus. E o verso 5, tendo aparência de piedade. Existe muita aparência de piedade. Vivem de aparências, mas Deus odeia as aparências. Aquela história da figueira amaldiçoada por Jesus Cristo, porque ela tinha aparência de produzir frutos, de ter frutos. Mas Jesus Cristo percebeu que não existia nenhum fruto naquela linda figueira cheia de folhas, e então ela foi amaldiçoada, não porque não tivesse fruto, mas pela aparência de ter frutos e não ter. Queridos, Deus condena as aparências. Deus quer que você ame a Deus de todo o coração, de verdade, que ame o seu próximo de verdade, sendo caridoso, estendendo a mão. Não viva de aparências, meu querido irmão, porque o mundo todo vive de aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse é o conselho de Deus para você. Afasta-te destes que vivem de aparências. Enquanto os ímpios beberão do vinho da ira de Deus, conforme diz a terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, versos 9 e 10. Enquanto eles beberão do vinho da ira de Deus,
Os justos beberão do suco da vide, o puro suco da uva, sendo oferecido pelo próprio Jesus. Nós vamos participar da grande ceia celestial, onde Jesus Cristo vai nos servir a Santa Ceia. Aquela Santa Ceia que Jesus introduziu ali em Mateus capítulo 26, versos 26 a 29, onde ele deu o pão dizendo: este é o meu corpo. E aí deu o vinho, o suco puro da vide, dizendo: este é o meu sangue derramado por vocês. E eu não comerei mais deste pão e não beberei mais deste vinho, até que venha aquele grande dia, quando novamente eu comerei deste pão e beberei deste vinho com vocês no reino do meu Pai. Nós vamos estar participando com Jesus Cristo da grande ceia celestial, chamada em Apocalipse capítulo 19 de as bodas do Cordeiro. Você está sendo convidado para as bodas do Cordeiro. Aqui está o convite que Deus está colocando na sua mão. Olha o convite que Deus está colocando na sua mão. Capítulo 19 de Apocalipse e o verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você está sendo convidado para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus está colocando na sua mão um convite. Não rejeite este convite de Deus para a ceia das bodas do Cordeiro, quando vamos beber do suco da vide, representando o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Comprados nós fomos pelo ouro do seu sangue e pela prata das suas lágrimas. Aleluia! Na parte de quinta-feira, para que se conheça a tua salvação. Abra sua Bíblia agora no Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que lindas são estas palavras. Deus tenha misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. E nos abençoe. Precisamos da bênção de Deus. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que brilhe o rosto de Deus no seu rosto, meu querido irmão. Assim como Moisés desceu do Monte Sinai com o rosto brilhando, refletindo a glória de Deus, assim também o seu rosto precisa brilhar, refletir a glória de Deus. Assim como aconteceu com Estevão. Estevão, quando o povo estava irado contra ele, eles olharam para o rosto de Estevão e viram que era como o rosto de um anjo. Ou seja, eles viram um brilho, uma glória no rosto de Estevão. Por isso aqui no Salmo 67, verso 1 diz: faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Verso 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus está sendo revelado e conhecido no mundo por meu intermédio, seu intermédio. É no nosso rosto que se resplandece a glória de Deus. Verso 3: louvem-te a ti, ó Deus, os povos louvem-te, os povos todos. Nossa vida na terra deve ser um incentivo para que Deus seja louvado. Pessoas que se associam a você, que convivem com você, devem louvar a Deus por verem Deus na sua vida. Verso 4: alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Deus é quem governa, Deus é quem julga. Está julgando os mortos, desde 1844 está sendo processado o juízo dos mortos. Quando for aprovada a lei dominical, Deus começa então o processamento do juízo dos vivos. Por isso diz aqui: alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Verso 5: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Verso 6: então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. A terra produzirá os seus frutos, como resultado da bênção do nosso Deus. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. O remanescente fiel de Deus. Descrito aqui em Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 1 em diante. Aqui no capítulo 14 está a representação do povo de Deus. Começa falando dos 144 mil, descrevendo-os como puros de coração,
tendo o nome de Deus na testa, o nome do Pai e o nome do Filho. E então o Apocalipse 14 mostra que o remanescente de Deus vai brilhar. A luz e a glória de Deus resplandecerá no rosto do remanescente fiel. Quando você estiver pregando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, a luz e a glória de Deus estarão sendo refletidas no seu rosto. Resplandeça a tua luz sobre nós. É assim que Deus vai resplandecer a sua glória em você. Quando você estiver pregando esta mensagem que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 14, verso 6 em diante. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Eu assisti um vídeo no YouTube do Dr. Ganoni Diop. Infelizmente, Ganoni Diop, ele rejeitou esta mensagem dos 3 anjos, dizendo: não é esta mensagem que nós deveríamos pregar para o mundo. Quando perguntaram para ele: o que você prega então? Eu prego Jesus, eu prego Jesus. Eu não prego as 3 mensagens angélicas. Meu querido irmão, o Apocalipse é chamado de revelação de Jesus Cristo. Então, se você quer pregar de Jesus, pregue o Apocalipse, porque é o único livro da Bíblia que é chamado de revelação de Jesus Cristo. Este é o sermão escrito por Jesus, e esse sermão está sendo dado para o remanescente fiel, para pregar ao mundo todo. Então, infelizmente, Ganoni Diop, ele rejeitou esta mensagem, desprezou-a, quando na realidade Deus levantou na terra um movimento profético chamado Adventistas do Sétimo Dia, levantou esse movimento para pregar a mensagem que não é pregada no mundo. Todos pregam sobre Jesus, mas as profecias do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, ninguém estará pregando a não ser o remanescente fiel de Deus, descrito aqui no Apocalipse. Portanto, meu querido irmão, não se deixe levar pelos falsos ensinos de falsos líderes, mas pregue as 3 mensagens angélicas, capítulo 14, verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E o segundo anjo seguiu-se, verso 8, dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Aqui está a razão porque Ganoni Diop não quer que se pregue essa mensagem, porque ela condena Babilônia, a grande Babilônia, a igreja de Roma. Queridos, Deus tem milhões e milhões de homens e mulheres, filhos de Deus, sinceros dentro de Babilônia. Mas Deus condena o sistema papal, que se proclama Deus na terra e que mudou a lei de Deus, instituindo o domingo no lugar do sábado. E Ganoni Diop, infelizmente, é um líder que está levando o povo de volta para Roma. Mas nós deveremos pregar as 3 mensagens angélicas, porque este é o dever, é a missão do remanescente fiel de Deus. A segunda mensagem angélica está dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O ecumenismo faz parte do vinho que Babilônia está dando a beber a todas as nações, a todas as igrejas. E até mesmo líderes da nossa igreja estão bebendo deste vinho de Babilônia, que se chama ecumenismo religioso. Ecumenismo religioso é uma estrada de mão única que está levando todo mundo de volta para Roma, inclusive Ganoni Diop. Meu querido irmão, nós fomos chamados por Deus para uma missão: pregar as 3 mensagens angélicas. E a terceira mensagem angélica, capítulo 14 de Apocalipse, verso 9. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. A besta mencionada aqui é o poder papal, e a imagem da besta são os Estados Unidos da América do Norte. Estes 2 poderes, mencionados em Apocalipse 13, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Estados Unidos com o papado, eles se unem para o domínio mundial e para impor a lei dominical, o sinal da besta. Mas o povo de Deus está pregando esta mensagem para o mundo, preparando um povo para a volta de Jesus. E a advertência que Deus quer que você pregue
é o que está no capítulo 14, verso 10. Se alguém receber o sinal da besta, verso 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Meu querido irmão, aqui está a missão do remanescente fiel. O remanescente fiel da terceira mensagem angélica está no capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Meu querido irmão, aceite o convite de Deus. Torne-se remanescente fiel. Una-se aos santos do Altíssimo, pregando as três mensagens angélicas. São impopulares? Sim, mas é a mensagem que Deus deu para você pregar. Seremos odiados por causa dos 10 mandamentos. Seremos odiados porque guardamos o Santo Sábado, o selo do Deus vivo. Mas, mesmo tendo inimigos de Deus infiltrados na igreja, mas Deus tem um remanescente fiel dentro da igreja adventista do sétimo dia. E Deus tem um remanescente fiel também dentro de Babilônia. Homens e mulheres que também são filhos e filhas sinceros, mas precisam ouvir o alto clamor, o sai dela, povo meu. Deus está convocando você, meu querido irmão, para dar o alto clamor de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Deus quer usar você, meu querido irmão. Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo, no momento em que o Espírito Santo deverá ser derramado em forma de chuva serôdia. Para proclamar as três mensagens angélicas, você e eu precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Agora é o momento que você e eu precisamos mais do Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Mas agora nós estamos vivendo no tempo da plenitude do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, possuído pelo Espírito Santo, pregue as três mensagens angélicas até que essa mensagem chegue até os confins da terra, anunciando que Jesus Cristo está voltando. Para você que é filho de Deus sincero, que ainda está em Babilônia, o convite de Deus é: sai dela, povo meu. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão e minha querida irmã, o Espírito Santo, para que, cheios do fogo do Espírito Santo, proclamemos a mensagem que Deus nos deu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixe-me orar por você. Meu Pai querido que estás nos céus, o Senhor nos deu uma missão como remanescente fiel nesta terra, de proclamar diante do mundo as três mensagens angélicas e proclamar diante do mundo o alto clamor, o sai dela, povo meu, porque o Senhor tem milhões de filhos e filhas sinceros dentro de Babilônia, mas que amam a Jesus e estão esperando o convite de Deus e sairão dali para se unirem ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, tem a fé de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Faze-nos proclamadores da tua mensagem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com a paz de Jesus.